Graça e paz a todos, amém? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui e poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu conheci o Ed lá em Brasília, com o JB, como ele disse, e nasceu o desejo no coração de tê-los lá na igreja, e eles responderam prontamente. E eu falei com ele, eu gostaria de ir lá conhecer, certo, Pier 49, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui. Ele me deixou à vontade para a ministração, e eu confesso a vocês, eu tenho falado tanto de família, que tem hora que me dá até um certo desgaste. Aliás, eu tenho pregado tanto que esses dias eu cheguei em casa, olhei para minha esposa e disse: abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 7. E ela falou: querido, você chegou em casa. Você não está pregando. Eu falei: então vamos apenas fazer uma oração. Mas eu quero conversar com vocês, sobre um texto bíblico que me chama muito a atenção. E quando eu comecei o meu ministério, eu comecei falando para a juventude. E já que me deixaram à vontade para falar, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. A partir do versículo 1. Lucas 15, versículo 1, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da perdida até encontrá-la, e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa? Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-me comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu vos digo que da mesma forma haverá na presença dos anjos de Deus alegria por um pecador que se arrepende. E continuou Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: dá-me parte da minha herança. E assim ele repartiu a propriedade entre eles. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por tua palavra. Fala conosco, Senhor, ou continua falando conosco. E fala conosco não apenas aquilo que queremos ouvir, fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor não requer de nós perfeição, mas sim aperfeiçoamento. Que sejamos amanhã melhor do que fomos hoje. Continua conosco, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Se eu tivesse um tema para colocar nessa mensagem, eu colocaria achados e perdidos. Aliás, eu acho que Lucas 15 é o setor de achados e perdidos da Bíblia.
É ovelha perdida, é dracma perdida, é filho perdido, certo? É tudo perdido. Mas eu quero conversar com vocês sobre esse texto, porque Jesus está sendo acusado de não seguir o padrão, de não andar na caixinha pré-estabelecida pelos religiosos. Jesus começa a ter um confronto muito grande com a mentalidade dos religiosos. As pessoas confundem religiosidade com espiritualidade. Normalmente todo indivíduo espiritual é religioso, mas nem todo religioso consegue ser espiritual. E quando esses homens olham para Jesus, eles se sentem desconfortáveis com alguém que tem uma mensagem que vai romper barreiras, vai quebrar paradigmas, vai ultrapassar valores pré-estabelecidos pela religiosidade. E eles dizem e acusam Jesus de levar uma palavra a pecadores. E Jesus então conta 3 histórias que na verdade querem dizer a mesma coisa, e é isso que eu quero conversar com vocês. A primeira história, ou a primeira parábola de Jesus, fala de um homem que tem 100 ovelhas, e que num determinado momento, ele nota que falta uma ovelha em seu rebanho. Ele então coloca o seu rebanho em segurança, ok? Essa é uma estratégia de guerra, sempre assegurar aquilo que já é seu, certo? Na estratégia de guerra você avança, conquista e protege. Avança, conquista e protege. Nunca avança novamente se ainda não protegeu aquilo que conquistou. Senão você corre o risco de perder, certo? É assim que funciona. Esse homem pega as 99 ovelhas, põe no local seguro e vai atrás da perdida. Jesus usa a ovelha como exemplo. Por quê? Primeiro, porque a ovelha tem um senso de direção. Segundo, porque a ovelha sabe que está perdida, pois ela não tem a presença do pastor e nem das demais ovelhas. E terceiro, porque ela se perdeu longe, fora de casa. Então as características do primeiro perdido olhe bem, ele sabe que está perdido, ok? Ele tem consciência de que está perdido, e ele se perdeu fora de casa, no campo. Essa é a primeira história. Na segunda história, Jesus muda o foco. E ele diz que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Acende uma candeia e começa a procurar a sua moeda perdida, a sua dracma perdida. Preste atenção, se as 3 histórias estão direcionadas para falar a mesma coisa, Jesus agora fala de um objeto, que ao contrário da ovelha não tem senso de direção e não sabe que está perdido, e que ao contrário da ovelha não se perdeu fora de casa, mas ele está perdido dentro de casa. Jesus vai entrar agora numa história muito interessante, pois ele vai falar de 2 filhos, e um representa a ovelha, o outro representa a dracma. Um vai descobrir que está perdido fora de casa, e o outro não vai saber que está perdido dentro de casa. O mais importante desse texto é você nesta noite descobrir quem você é. Espero que você não seja nenhum dos perdidos, certo? Mas se por acaso for, ainda dá tempo de se encontrar. Amém?
Então a ovelha está perdida fora de casa e sabe que está. A dracma está perdida dentro de casa, mas porque tem muita gente dentro de casa perdido sem saber. O cara está com a Bíblia na mão, com o texto na ponta da língua, mas perdidinho, perdidinho. Vai namorar, não sabe gerenciar suas emoções. É ou não é? Eu costumo dizer que jovem que tem assim hormônio, porque o hormônio não aceita Jesus. Glória a Deus, o hormônio não se arrepende. Eu estou aqui arrependido. Então esse dia uma menina falou: pastor, qual é a melhor maneira de gerenciar os hormônios na hora do namoro? Eu falei: namorar com 2 calças compridas. Uma com zíper para frente e outra com zíper para trás. Não é verdade? Para dificultar o máximo possível o ataque do predador. Então, preste atenção. Nós vamos dar uma olhadinha, certo? E eu quero que você observe a próxima história. Porque depois que Jesus conta a história da ovelha perdida e da dracma perdida, o texto diz: e continuou Jesus. Ou seja, a terceira parábola ainda está mantendo um vínculo com as 2 que ele acabou de contar. E ele diz: um pai tem 2 filhos. O pai dessa história é Deus. O filho dessa história somos nós. Preste atenção, o pai que é Deus tem um inimigo velado. Um inimigo que não é fictício, não é fantasioso, ele não é um mito. Seu nome é Satanás. Ele é o inimigo do pai. Porém, há um problema. O inimigo do pai não pode fazer nada contra o pai, porque o pai é o Todo-Poderoso e não pode ser atingido por seu inimigo. Mas sabemos que a melhor maneira de atingir um pai é atingir o filho do pai. Mas também o inimigo não pode fazer isso. Por quê? Porque o filho está na presença e na presença do pai ele não tem poder de ação. Então qual é a estratégia do inimigo? Se eu tirar o filho de perto do pai, eu posso atacá-lo, eu posso atingi-lo. E é essa estratégia que Jesus está narrando. Se na presença do pai o inimigo não pode nos atingir, ele vai fazer tudo para nos tirar a comunhão com o pai, para nos tirar o desejo de ficar perto. E agora este rapaz diz ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Preste atenção, o que ele tinha direito até o presente momento? Nada. Ele não tem direito a nada. Os bens do pai só passam para ele depois. Ele está querendo queimar etapa, meu filho. E todas as vezes que você queima etapa, cuidado, porque você vai acabar se estrepando. Tem coisas que Deus tem para você, mas tem o tempo para Ele te entregar. Cuidado para não avançar o sinal e se perder. Esse rapaz está dizendo: me dá parte dos bens que me cabe. O pai poderia dizer: não vou dar, você não tem direito a nada. Mas o pai não quer ninguém que fique perto dele sem querer. Você tem que querer, meu filho. É ou não é? Deus quer você perto dele. Agora você tem que querer. Eu quero ir embora. Então vá. Mas depois não reclame. Eu era garotinho, fui criado por um tio que era fortão. E eu implicava com os meninos maior que eu. Porque quando eles vinham bater em mim, eu corria para o meu tio. Aí eu entrava no meio das pernas, que ele era grandão, e ficava olhando para os meninos como quem diz: vem,
Só que um dia eu mexi com os meninos, saí correndo, escorreguei. E não consegui chegar no meu tio. E aí os meninos me bateram bastante. Quando eu cheguei lá chorando, eu nem reclamei. Porque não ia adiantar nada, já tinha apanhado mesmo, não ia adiantar. Nem se batesse nele, eu não estava afim de vingança, eu não queria apanhar. Certo? Ou seja, muitas pessoas hoje, e é isso que eu quero que você entenda, tem a sensação que este menino teve. A estratégia utilizada pelo inimigo ainda mantém a mesma. Eu preciso tirar as pessoas de perto do pai, afastá-la da proteção do pai. Esse menino, ele tem o desejo no coração: pai, me dá parte dos bens que me cabe. Eu preciso ir embora, porque preste atenção, na presença do pai há proteção. Na presença do pai há inúmeros benefícios, sim. Na presença do pai tem muitos bônus, mas também tem muitos ônus. O ruim de conviver na presença do pai, muitas vezes o desejo de ir embora, que este rapaz nutre no seu coração. Olha bem, o pai é rico, segundo Jesus. O pai é um homem que administrou e gerenciou todas as histórias até ali com muito sucesso. Porém, o desejo de ir embora, o desejo de administrar sua própria vida, de achar que as nossas ideias são melhores que as ideias de Deus, permeiam a mente de todos nós. E eu gostaria que você fizesse uma coisa ao administrar a sua vida: não divinize sua humanidade. Você é humano, você tem desejos e tem que aprender a gerenciar seus desejos. Esse dia eu estava num quarto de hotel. Eu viajo bastante, e grande parte das minhas viagens sem a minha esposa de presença física. Emocional, ela está sempre comigo, mas ela não tem como me acompanhar. E eu estava lá na madrugada, perdi o sono e fui assistir a televisão. E quando passei, estava passando assim um canal com as coisas assim, uns educativos, TV Cultura, sabe? Estava passando uma mulher assim, rapaz, e eu passei. Eu sou pastor, eu não deveria sentir essa 25 anos andando com Jesus. Menino, uma voz falava assim: volta lá. Eu falei: não vou voltar não. Não vou voltar não. Não, vai lá ver o que eles estão fazendo. Eu falei: eu sei o que eles estão fazendo. Eu quase não faço, mas sei. Eu sei. E aquela voz falando: vai lá e olha. Vai lá e olha. Eu estava com a vontade de olhar. Aí eu desliguei. A voz foi diminuindo. Olha. Eu acordei de manhã e lembrei daquele texto: até aqui me ajudou o Senhor. Eu vejo muita gente que tem dificuldade de gerenciar suas emoções, de administrar isso. Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo, subjugá-lo. O rapaz tem o desejo de ir embora porque ele acha que está perto do pai. É verdade, é muito legal, tem proteção, tem provisão, tem tudo, mas o desejo de fugir os limites, de ultrapassar as barreiras, é o que ele nutre no seu coração. Então ele diz ao pai: eu quero ir embora. E eu imagino qual era o sentimento do coração daquele moço. Você acha que ele está saindo para perder na mente dele? Sim ou não? Não, ele está saindo para ganhar, para crescer, para desenvolver, porque para ele o pai é a provisão, mas o pai também é o limite, e ele quer ir além.
O texto diz que o pai dá a ele o que ele quer e ele vai embora. E o texto deixa de falar do pai e começa a falar da história daqueles que se afastam do pai. O texto agora se concentra neste moço, que na verdade é a representação da ovelha que está perdido lá fora, sem a proteção do pai, sem os valores do pai. O que ele planeja não dá certo. Seu sucesso torna-se em fracasso, seu bem-estar em mal-estar. Inicialmente o texto nos dá a ênfase de que ele vai bem, com a parte das riquezas e dos benefícios, porque o sentimento momentâneo daquele que vai embora e daquele que se afasta, ele é prazeroso até o vazio aparecer. O texto diz que esse moço vai embora, mas ao invés de ganhar, ele começa a perder. Ao invés de crescer, ele começa a decair. E à medida que ele vai perdendo as coisas, olhe bem, os amigos, os relacionamentos, também vão ficando para trás. Eu não sou bobo, eu sou pastor, não nasci num lar cristão, praticante, se é que a gente pode dizer isso. Nasci num lar católico, de um povo que não praticava. Mas eu aprendi uma coisa em 1992, quando eu aceitei Jesus. Eu fiz duas coisas em 92 que mudaram a história da minha vida para melhor. Primeiro, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E segundo, me casei. Foram as duas melhores coisas que já fiz nessa vida. Certo? A primeira é muito melhor do que a segunda. Aliás, me permita aqui contar uma historinha, só para ilustrar, já volto já. É só um comercial. O cara acordou de madrugada, começou a chorar, e a esposa dele acordou, procurou ele na cama e não viu. Ele estava demorando, foi ver, ele estava chorando. E ela falou: meu amor, você está passando mal? Ele falou: não. E ele chorando, ela disse: o que aconteceu? Ele falou: é que eu estou lembrando quando eu engravidei você. Seu pai falou comigo: ó, casa, ou pega 20 anos de cadeia. E ela disse: por que você está chorando? Ele falou: porque eu ia ser solto hoje. Certo? Mas infelizmente acabei pegando perpétua. Agora, então, olha para mim, volta aqui agora. Esse é o meu jeito de pregar, ok? Não repara não. Olha só. Preste atenção, viver na presença do Pai é muito bom, mas tem regras, tem limites, ok? Amém? Que é para o nosso bem-estar, mas não nos traz conforto muitas vezes, porque é fazer a vontade do Pai e não a nossa. E o menino está lá, acho que o primeiro Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. Um menino muito doido, uma mulherada, e lá vai ele, achando que está ganhando, porque o Satanás é assim, gente, dá uma sensação de prazer momentâneo, aquelas coisas todas, e eu sou feliz. Você já foi quem é que já foi numa festa rave? Levanta a mão. Isso. Você já viu que coisa fantástica? As letras das músicas. Não, é um troço sensacional. 1h da manhã, tum, 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 tum. 2h da manhã, tum, 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 tum. 4h, tum, tum. Quando acaba, você já viu o pessoal indo embora? Parece que passou a noite com um vampiro, chupado, cansado. Eu olho e falo: sangue de Jesus tem poder. Você já viu o pessoal passando a noite numa vigília? Já viu? 1h da manhã, 2h da manhã, 4h da manhã. Já viu o pessoal saindo da vigília? Já viu como é que é diferente? Esse menino, coitado,
Aliás, eu não sei que tipo de mulher, porque às vezes que tem gente que ainda joga salvação por causa de uma mulher ruim. Esse dia eu fui pregar o evangelho para um menino, ele falou: pastor, eu não consigo, pastor, eu sou mulherengo. E eu moro em Xerém, lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Eu conhecia a mulher que aí saía. E eu falei, gente, você vai para o inferno por causa... Rapaz, eu falei, você não é mulherengo, filho, você é o Ben 10, é ou não é verdade? Você tem um Omnitrix, bateu, sai um monstro. Não, me perdoe, mas eu tenho que falar porque eu não aguento. Eu vejo pessoas jogando sua vida e sua história com Deus por coisas tão banais. Esse menino abre mão de tudo para ir viver uma aventura onde ele não ganha nada, só perde. Perdeu tudo, diz o texto. E Jesus quer colocar esse indivíduo numa linha de perda tão intensa, que diz que quando ele não tinha mais nada, arrumou um amigo, que arruma um emprego para ele, para cuidar de porcos. E não é para dar comida para o porco não, hein? Que o cara que dá comida para o porco é um posto acima dele. Porque quando ele quer comer, ele pede comida. E o cara olha e diz, o porco é mais importante que você. Você entender o buraco que Jesus está dizendo, que uma pessoa sem Ele, que uma pessoa longe do Pai, vai parar. E quando eu falo buraco, muitas vezes a gente imagina e condiciona esse buraco a coisas materiais. Não, querido. Se coisas materiais não revelassem buracos, o índice, certo, de suicídio numa economia como a Suíça, por exemplo, não seria tão alto, porque não são buracos financeiros, são buracos existenciais. Sabe, são lacunas que não são preenchidas por objetos, por compras, por compulsões. Esse rapaz está lá, é verdade, numa situação horrorosa. Ele não tem mais amigo, ele tem agora, certo, fome, porque me parece que ele é muito mal remunerado, segundo a história que Jesus tenta expor, pois ele nem comida tem, nem trabalhar em troco de alimento, ele está trabalhando. Eu não sei que emprego é esse, que o indivíduo chega numa situação de disputar a comida com porcos. É o que Jesus está querendo dizer. Para onde vai aqueles que se afastam do Pai? O nível de necessidade que essa pessoa passa a sentir. Jesus começa a dizer, quem se afasta do Pai tem necessidades como fome. Olhe bem, fica faminto. Só que o texto é muito interessante, porque todas as vezes que histórias incluem o Pai, automaticamente ela inclui misericórdia. O texto diz que quando o menino ou o rapaz, certo, olha e ele diz, o texto diz, caindo em si, disse, na casa de meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Preste atenção nisso. Segundo a psicologia, a maior queda que um ser humano pode ter é cair em si mesmo. Isso é muito legal. O que é cair em si mesmo? É ter a coragem de enfrentar a sua realidade. É olhar para a sua realidade pode ser dura, a sua realidade pode ser feia, a sua realidade pode ser vergonhosa, você pode esconder a sua realidade dos outros, até isso eu entendo, mas nunca tente esconder a sua realidade de você, pois isso é impossível. Caia em si, tenha uma visão correta de si mesmo. Tem gente que gosta de maquiar sua realidade. Para os outros, eu até entendo. Até porque você não está aí para ficar expondo sua intimidade. Ok?
mas não tenta esconder ela de você não. Caia logo em si. Seu casamento está ruim? Está ruim, então está ruim. Se está ruim, o que tem que fazer? Melhorar. Pastor, mas é difícil. Depois que inventaram essa frase, é difícil. Nunca mais foi fácil. Todo mundo. E não é de hoje que a gente sabe que é difícil. É lógico. Quem aqui é casado, levanta a mão. Isso. Quase todo mundo. Deus abençoe. Quem aqui é solteiro, levanta a mão. Só os solteiros. Isso. Deus abençoe mais vocês ainda. É. Isso. Pastor, casar é bom. Casar é muito bom. Ser solteiro é muito melhor. Sim. Então, chega uma hora que você tem que encarar a sua realidade. Eu vejo muitas pessoas tentando maquiar isso. Caia logo em si. Dá uma olhada logo de uma vez como é que está a sua situação. Às vezes nós cristãos somos muito difíceis. Tenta maquiar tudo pela fé. Querido, encare logo sua realidade. Há um tempo atrás eu olhei para o meu casamento e chamei minha mulher. Falei, filha, nós temos que mudar, menina. Esse negócio não está bom. Ela falou, não está mesmo não. Eu falei, então o que é que nós vamos fazer? Nós não temos outra alternativa, porque nós falamos que era até a morte. Essa possibilidade eu não quero. Se você quiser, pode assumir isso com Deus. Ele promove você e me dá outra. É ou não é verdade? Mas como eu não estava afim de morrer, eu falei, vamos acertar. Porque é desafiador. Sabe qual é o grande desafio de viver, às vezes, com sexo oposto? São as diferenças, querido. Deixa eu tratar disso aqui um pouquinho, certo? Para me abrir. Você que é homem, mulher é um ser especial. Entendeu? Dinâmico. O que a mulher mais gosta nessa vida? Apoio. Uma mulher nunca fala para a outra que ela está errada. Quem fala somos nós, somos homem. Por mais absurdo que seja o discurso de uma mulher, se a outra vê que o estado emocional dela há um envolvimento muito grande com o assunto que ela está falando, a outra não diz que você está errada. Vou te dar um exemplo, quer ver? Olha só. Uma mulher fala assim para um homem: a luz acabou lá em casa, a energia. Você acredita que meu marido não fez nada? Aquele molenga. Ao invés de ligar para a companhia, fazer alguma coisa, subir no poste, alguma coisa, mas ele não faz nada. O que o homem fala? O que ele poderia fazer, meu filho? Acabou só na sua casa ou foi no bairro todo? Foi no bairro todo. Acabou, tem que esperar voltar. Isso é que um homem falaria. Uma mulher nunca falaria isso. Sabe o que ela falaria? Igualzinho o meu. A hora que precisa, nunca está disponível. Por isso que eu caia logo na real. Quanto mais rápido você cair na sua realidade, pastor, o que eu tenho? Uma mulher. É isso. O que você tem? Um homem. O que você tem? Um filho. Por exemplo, casa que tem filho. Quem tem filho? Casa que tem filho tem alegria. É ou não é? Casa que não tem filho não tem alegria. Criança traz alegria. Leva a paz. Mas as duas não convivem no mesmo espaço. É ou não é? As crianças estão dormindo. Quem é que está dando uma volta na casa? A paz. As crianças acordou, a paz falou, depois eu volto. Não é verdade? Vai embora. Enche a casa de alegria, mas leva a paz. Hoje as pessoas encarem sua realidade financeira. Pastor, eu já tive dinheiro. Você notou que o verbo está no passado? Teve, não tem mais, santo. Hoje você tem que se adequar. Entende? Eu já passei situações que eu tive que tirar meu filho do colégio particular. Eu tive que fazer muita coisa para me adequar à minha nova realidade. Isso. É assim. E aí o crente, aí veio, compra tudo, compra pela fé. Você já viu? Vou comprar pela fé.
Então paga com ela, é na verdade. A fé não paga nada. Quem paga é o dinheiro. É assim que funciona. E aí o cara falou para mim, pastor, o Satanás me endividou. Eu falei, o Satanás endividou você? Ele falou, endividou, pastor. Se o senhor ver a fatura de cartão de crédito, o valor que veio. Eu falei, menino, Satanás é terrível. No próximo culto, isso é um culto de segunda-feira que eu tenho em Monte Oreb, Campo Grande. Falei, no próximo culto você traz a sua fatura do cartão aqui? Ele falou, claro, pastor. O senhor vai orar por mim? Falei, não, eu vou pagar tudo o que o Satanás comprou no seu cartão. Ele falou, como assim? Eu falei, bom, a gente vai ver lá. Tridente, eu pago. Capa vermelha, eu pago. Garrafa de cachaça, eu pago. Aí ele me olhou e disse assim com a cara, mas sabe aquela cara de espanto? O senhor é louco? O diabo não comprou nada no meu cartão. Eu falei, tem alguém louco nesse ambiente, realmente. Mas se ele endividou e não comprou, o que ele fez? Eu falei, mas traz a fatura aqui mesmo, que eu vou te mostrar nome, endereço e CPF do devorador. Está lá na fatura. Porque hoje as coisas estão diferentes. Hoje o troço está tão esquisito, o ser humano anda fazendo coisas, sabe? Que na igreja você vai expulsar um demônio e sai a pessoa. Sai, demônio! A pessoa sai, o demônio fica aliviado. Ainda bem que eu vim nesse culto. Não, porque se você observar, gente, olha, não dá para entender. É ou não é? Então, diga só para quem está do seu lado assim, encare a sua realidade. Olha de novo e diga assim, e cuidado que ela pode ser eu. Volte aqui para mim voltar para o texto. Espera aí um pouquinho, para a gente ganhar tempo aqui. Olha só, esse rapaz, o texto diz, e caindo ele em si, disse, na casa de meu pai. Sabe o que é mais legal dessa história? É que esse filho está mas ainda tem pai. E quem tem pai tem para onde voltar. Ele disse, lá na casa do meu pai. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta nada encarar a sua realidade e não querer mudá-la. Porque reconhecer que você está errado é um bom princípio. Mas não querer levantar para consertar as coisas não vai remeter você a nada. E aliás, tem gente que tem comiseração de seus erros. Errei mesmo, pastor. Errei. Mereço. Agora não tem mais jeito. Então morre, maluco. Se você está com esse discurso, vai encher a paciência de outro. Eu não tenho tempo para isso não. Esse dia uma senhora falou para mim assim, pastor, eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu falei, minha senhora, eu não tenho câncer, também vou. Ela falou, nossa, o senhor é insensível. Eu falei, insensível nada. Tem gente que convive com câncer 10, 20 anos sem saber e vai bem. O dia que aparece o exame, tem câncer, morri. Você já viveu 10 anos com esse troço? Continua vivendo. Vai cuidar disso? Aí ela falou, nossa, o senhor é grosso. Eu falei, não, minha senhora, o senhor é prático. Ela falou assim, mas Deus pode me curar? Eu falei, claro, santa. Ele é o Jeová Rafa. E para a senhora é Vitória ou Vitória. A senhora não é uma serva de Deus? Ela falou, sou, pastor. Eu falei, então, vem cá que eu vou orar pela senhora. E é Vitória. Ela falou, aleluia. Botei a mão nela e falei, Senhor, o senhor pode curar essa moça. O senhor tem poder para fazer. E se o senhor curar essa moça, todos nós vamos ver a sua glória. E se o senhor não curá-la, ela vai ver a sua glória. Mas de qualquer maneira é vitória.
Ela me olhou. Ela me olhou diferente. Diferente. Não gostou do que ouviu. Então deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui. Você tem uma realidade. Ela é sua. Levante e encare. E lembre-se de uma coisa. Você tem pai? Amém? Então tem esperança para você. Ele falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, deixa eu falar uma coisa para você. Não crie justificativa para o seu fracasso, porque ele continua sendo fracasso. Não, pastor, sabe o que é? É assim, eu não fiz nada de errado não, ó. Aconteceu. Deixa eu falar. Não adianta tentar justificar fracasso. Ele ainda continua sendo fracasso. Saul e Davi. Samuel chega para Saul e diz: e aí, Saul? Saul disse: fiz tudo aquilo que Deus mandou. Samuel disse: que balido é esse de ovelha e mugido de gado que eu estou ouvindo? Saul falou: explicar uma coisa para você. Eu ia até matar tudo, como Deus mandou. Mas o pessoal aqui achou que tinha umas ovelhinhas maneirinhas, uns boizinhos também legal. E aí nós resolvemos poupá-lo para sacrificar. Ou seja, ao invés de dizer eu errei, ele botou a culpa nos outros. Olha Davi. Davi pegou a mulher do Urias, lembra? Que estava dando um rolezinho assim na sacada do palácio, viu a Batseba tomando banho, aquela cavalona. Ele ficou doido. Os hormônios dele potencializou. Ele trouxe e pegou a Batseba. A Batseba ficou grávida. Ele tentou botar a gravidez na conta do marido, não deu certo. Ele queria mandar Urias para casa, Urias ficou, depois embebedou Urias dormiu na praça, coisa de sertanejo, mas ele ficou, não foi para lá se deitar com a mulher, e aí Davi manda matar Urias. Pois é, quando Natan chega, Deus foi lá e falou com Natan, falou: dá um pulinho lá para conversar com Davi, que ele está pensando que ninguém viu, mas eu vi. Natan chegou lá e falou: ô Davi, você pegou a mulher do Urias. Davi poderia falar: sabe o que é, Natan? Eu estava tomando banho aí, rapaz, uma tentação. Eu nem queria. Ele não falou nada disso. Ele disse o quê? Pequei, eu vacilei. E Deus disse assim, através de Natan: fica tranquilo que você não vai morrer, porque Deus te perdoa. Aprenda uma lição: perdão não anula a consequência. Deus perdoa Davi, mas diz assim: o seu filho vai morrer, a espada jamais vai se apartar da tua casa, e você pegou a mulher do Urias escondido, e vão pegar a sua para todo mundo saber. Complicado isso, né? Esses dias um cara lá no meu ministério, mas me traiu de uma forma. Aí falou comigo assim: pastor, o senhor me perdoa? Falei: claro. Sério, pastor? Falei: sério. Que legal, hein, pastor? Falei: legal, filho. E o que eu vou fazer agora? Caminhar com a gente. Mas fazendo o quê? Falei: caminhando. Mas e na liderança? Falei: liderança não. Mas o senhor não me perdoou? Perdoei, claro. Agora, na liderança não caminha mais comigo, porque é a consequência. Olhe bem. O rapaz agora, ele volta. E seu discurso é o seguinte: eu errei. Tem vergonha de dizer isso não, gente? Quando você errar, tenha coragem de dizer: eu errei, eu vacilei, eu não deveria ter feito. É isso que o rapaz faz, é o desejo do arrependimento. A Bíblia diz que há
perdão, há misericórdia para quem se arrepende. Ele foi lá. E o texto sugere que o pai estava esperando o filho. Nessa passagem eu imagino o pai olhando assim, ó. Ele ainda vem, ainda vem. Aí vem aquele menino, cabeça baixa, sujo, sem dinheiro, sem autoestima, sem nada. E o pai sai na direção dele e abraça o menino. E o menino falou: peraí que eu preciso falar uma coisa com o senhor. Pequei. O pai deve ter falado: sei disso desde quando você foi. Pequei, pai. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus. Deus, o pai falou: traz uma roupinha para ele que está sujinho, uma sandalinha, dá um banhozinho nele, e vamos fazer uma festinha. Meu filho estava perdido e foi. A ovelha voltou. No meio da festa, quem é que vem? O irmão mais velho, chegando em casa. Falou: que furdunça é essa aí? Bagunça é essa? Alguém falou: seu irmão bem voltou. Seu irmão voltou sujo, menino, descalço, duro que nem um coco. O irmão mais velho falou: não entro, não vou entrar nessa festinha. Pois é, gente, tem muita gente que não vai querer entrar na festa do seu arrependimento, mas a festa não é para ele, é para você. Porque tem gente que não gosta de ver Deus ter misericórdia dos outros. O filho falou, o outro que estava perdido onde? Dentro de casa. Falou: não entro nessa festinha, não entro. Aí o pai foi lá fora falar com ele. O irmão nem falou. Por quê? Porque era a festinha do irmão. Deixa eu falar uma coisa para você: quando Deus tiver uma festa para você, fica dando ouvido para os outros, não. Eu não estou nem aí. Pode falar para você: entra na internet e vê o que os outros falam do meu ministério. Palhaço, bobo, não prega nada, não fala coisa com coisa. Um falou que eu era o anticristo. Ele postou lá: você deve ser o anticristo, pregando assim. Aí eu não respondo normalmente não, né? Mas achei tão pertinente a observação do santo que eu resolvi. Aí coloquei lá assim: sou anticristo não. Eu não tenho essa influência mundial toda. Mas se eu for o anticristo, provavelmente você deve ser a besta. Eu postei, porque eu também não sou de ferro, é ou não? Deixa eu falar uma coisa com você. Deus preparou uma festa para você, amém? Então curta a sua festinha. Você estava perdido e foi? Mas o outro falou: não entro, não entro e não entro. E o pai foi lá fora conversar. E o menino falou assim: olha, eu estou com o senhor aqui esse tempo todo, nunca saí da sua presença. O pai deve ter pensado: mas também nunca esteve nela. Você nunca entendeu nada a meu respeito. Isso é um perigo, é um grande alerta para todos nós. Eu já pude identificar na igreja que eu pastoreio mais gente perdida dentro da igreja do que fora, carecendo de um confronto para se reposicionar. E o filho falou: esse teu filho, ele nem chamou o cara de irmão, esse teu filho que gastou tudo com meretriz, E o pai poderia falar: não fala assim do seu irmão não, essas meninas que ele saiu nem era meretriz ainda.
Ele estava começando a carreira, é ou não é verdade? Não, todas as acusações feitas ao irmão mais novo, do irmão mais velho ao mais novo, elas eram verdadeiras? Sim ou não? Sim ou não? As acusações eram verdadeiras? Sim. Só que aquele rapaz nunca conseguiu entender, apesar de viver o tempo todo ao lado a misericórdia do Pai. Olhe bem, eu queria deixar essa mensagem para nós hoje. Um grande alerta de não nos tornarmos aventureiros, a ponto de acharmos que podemos ser bem-sucedidos e podemos aparentemente ser bem-sucedidos no campo material, mas a Bíblia é bem clara em dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, ou perder a sua alma. É assim que funciona. Quando eu olho para o filho mais novo, eu penso muitas vezes, né, em guardar a minha mente, o meu coração da autossuficiência, da sensação de achar que eu posso gerenciar a minha vida melhor do que Deus gerencia. Querido, meu pai casou 8 vezes, me deram para 5 famílias diferentes. Eu sofri tentativas de abuso sexual, eu apanhei pra caramba, eu vi necessidades. Eu fui dar meu primeiro beijo com 18 anos, porque ninguém queria beijar um menino que usava calça azul bebê e que chute. Pensa numa vida difícil. Você ri, sorriso até me machuca. Sabe, foi uma vida muito difícil. E poder olhar hoje o que Deus fez na minha história. Mas eu também aprendi a não me perder dentro de casa, a guardar os valores e respeitar as pessoas com suas necessidades e suas demandas. Aprendi que muitas pessoas que às vezes querem se portar por nunca terem saído da igreja, como se fossem mais crentes que eu, precisam mais de oração, mais de amor e mais de entendimento. Eu queria orar por você nessa hora. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Já estou terminando. Isso, fecha os seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Mas se tiver algo de valor, segura. Sei lá quem está aí. Eu estou brincando. Isso. Feche seus olhos. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Aliás, são duas. Elas são muito simples, é rapidinho. Está com tempo aqui. Eu ainda vou ministrar novamente. Mas se você, nessa noite, se identificou como o primeiro filho, aquele que por algum motivo acabou indo embora, foi tentar a vida, mesmo tendo um pai, mas não queria estar perto dele, aos olhares dele. E nessa noite, você deseja voltar para os caminhos do Pai. Hoje, espiritualmente aqui, você não pode ver, mas há sandálias para colocar no teu pé. Há vestes limpas. Há um anel para colocar no seu dedo, de reconciliação. Você ainda é filho, você ainda tem direito à herança. O que você perdeu, mas o Pai ainda continua poderoso, rico.
se nesta noite, só se tivesse, é uma igreja séria, ninguém quer te constranger, mas se hoje você se identifica como este filho, talvez você veio de longe, veio de outro lugar, e não dá nem para caminhar aqui, mas você pode voltar para recomeçar a sua história, onde você parou, na igreja onde você estava. Mas se nesta noite tem alguém aqui que quer dizer: Pai, eu pequei contra o céu e diante de Ti, mas o Senhor é o único que me resta, o meu Pai, aquele que me ama. Se nessa noite, todos de olhos fechados, eu também estou com o meu fechado, se você deseja tomar essa decisão e hoje voltar para os caminhos do Senhor, eu quero que você levante a sua mão onde você está. Eu ainda estou de olhos fechados, não sei se tem alguém, eu já vou abrir os meus olhos, mas eu preciso que você, se sentir o desejo no seu coração e essa necessidade, se Deus te trouxe hoje aqui para dizer: meu filho, eu sempre estive aqui de braços abertos para te receber, volta. Se tem alguém assim, levante sua mão, eu quero orar por você, só se tiver. Lá atrás tem uma pessoa que levantou a mão. Tem mais alguém assim? Não? Isso. Pai, pelo poder do nome de Jesus, aí está o teu filho diante de Ti dizendo: eu pequei contra o céu, me recebe, Pai. Não deveria ter feito o que fez, mas acabei fazendo. Sou culpado, mas sei que na Tua presença eu alcanço misericórdia. Toma teu filho que volta nesta noite, Pai. Recebe-o de braços abertos, pelo poder do nome de Jesus. Faça uma festa para teu filho, e ainda que pessoas não gostem de seu retorno, em nome de Jesus, que ele não saia da festa que foi preparado para ele, em o nome de Jesus. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta a você: será que você não se perdeu dentro de casa? Será que apesar de estar ao lado do Pai, o amor do Pai já não está em você? A misericórdia do Pai, o desejo do Pai, os valores do Pai. Será que você se afastou do primeiro amor, mesmo estando na igreja? Em nome de Jesus, reposicione-se. Pai, pelo poder do nome de Jesus, o Senhor pode nos contemplar nesta noite, observar em nós se ainda falta um reposicionamento. Sabemos de muitas coisas, conhecemos todo o sistema, mas Pai, muitas vezes estamos distantes. Que haja a conscientização dessa dracma, desse que não sabe que está perdido, ele também precisa ser achado, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua misericórdia, que o Teu cuidado continue para conosco. É o que nós te pedimos, agradecidos pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Ed, amém? Que Deus abençoe, foi um grande prazer. Amém, glória a Deus. Você pode mais uma vez louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio Duarte.